Não esqueçam de se inscreverem no canal, ativarem o sininho para receberem mais notificações e deixarem a sua curtida. 2 Reis, capítulo 4, verso 42 a 44. Palavra do Senhor para mim. Palavra do Senhor para a igreja. Nós todos dizer assim, palavra do Senhor para mim. Maravilha. Que a palavra do Senhor para você, ela é poder. Ela é poder, a palavra de Deus. E lá em 2 Reis, capítulo 4, verso 42 a 44, diz assim: E um homem veio de Baal-Salis e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espiga verdes na sua palha. E disse: Dá ao povo para que coma. Porém seu servo disse: Como hei de eu pôr isto, os 20 pães, diante de 100 homens? E disse ele: Dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comer-se-á e sobrará. Então lhes pôs diante, comeram e deixaram sobejo, sobraram, conforme a palavra do Senhor. Esta parte do texto, ela compreende alguns milagres de Eliseu. Se nós pudermos ver os primeiros capítulos de 2 Reis, vai falar de alguns milagres de Eliseu. Eliseu era o sucessor de Elias. Para o povo que assistiu à sucessão de Elias, e quando Elias foi trasladado ao carro de fogo, o que sobrou ao pé do rio? A capa de Elias. Eliseu pegou aquela capa, jogou para o alto, a capa caiu sobre o rio abriu e Eliseu passou em seco. O povo viu aquilo e falou para Elias, diante daquela proeza, lá no capítulo 2, verso 15, diz lá: Ora, pois traze-me um tangedor. E sucedeu. 2 Reis, estou lendo errado. 2 Reis, capítulo 2, verso 15. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: O espírito de Elias repousa sobre sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Eliseu, na primeira oportunidade, tratou de desfazer esse equívoco. Não, o espírito de Elias não está em mim, não. Elias não se encarnou em mim. Até porque antes os filhos dos profetas e o povo falou assim: vai ver onde está Elias, sobe o monte lá, manda os seus homens, vai lá, porque Elias está lá. Eles não tinham acreditado que Elias tinha sido trasladado ao céu. E Eliseu falou assim: não vá, porque Deus já falou para mim, Elias está na glória. Não vá. Mas de tanto povo insistir, Elias falou assim: então vai lá ver. Eles foram e não encontraram Elias. Eliseu, na primeira oportunidade, tratou de desfazer a ideia de espírito de Elias sobre a vida dele, sobre o corpo dele. Tem esse negócio não, tem encarnação não. Elias não está comigo, quem está comigo é o Senhor. Elias está com o Senhor, quem está comigo é o Senhor. Ele efetuou o primeiro milagre sobre a palavra de Deus. Por isso a palavra de Deus é poder. E ele, para desmistificar um conceito de espírito, de reencarnação, ele lá no capítulo 2, verso 21, ele coloca a palavra de Deus como ênfase no seu ministério. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele,
e disse: assim diz o Senhor: sararei a estas águas, e não haverá mais nela morte, nem esterilidade. Seria bom se a gente pudesse exercitar a palavra de Deus, e ali no rio Guandu, o abastecimento do Guandu, e também com a mesma propriedade de Eliseu. Falei assim, ó, não vai ter morte mais no abastecimento do rio Guandu. O povo estava vendo, a água não estava própria para beber. E Eliseu, na oportunidade, ele disse assim diz o Senhor. Não é Elias, não. O Senhor está dizendo. E pela palavra do Senhor, esta água não terá morte, não terá problema, não terá geosmina. E a água ficou pura. Aleluia. Aqui no texto, esse texto que nós acabamos de ler, na Bíblia de Jerusalém, ela se encontra assim, quando Eliseu faz uso da seguinte sentença: pois assim falou Yahvé, assim falou o Senhor da vida dele. Que quando a gente fala que o Senhor é o meu Senhor, Ele tem propriedade da minha vida, Ele é dono da minha vida. E a expressão na Bíblia de Jerusalém, ela diz: assim fala o meu Senhor, o Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Palavra do Senhor. Não é o Espírito, mas sim o Espírito da verdade, o Deus verdadeiro, fala comigo. O uso do termo, segundo a palavra de Yahvé, no verso 44 desse capítulo, aponta a revelação de Deus ao profeta. Nós temos que ter o ouvido afinado para entender o que Deus está falando, através da música, através da oração, através do tato, através do relacionamento que você tem com o teu irmão, com as ações que é empregada na tua vida, que é por intermédio de Deus, que Deus usa pessoas para falar ao seu coração, como está usando a todos nós aqui para falar ao seu coração. Então o termo, segundo a palavra de Yahvé, denota a revelação dada por Deus ao profeta, denota, aponta a revelação de Deus dado à tua vida pela palavra do Senhor, naquilo que Deus quer que nós venhamos a ministrar. Eliseu se colocava sob a autoridade de Deus, e também para quebrar a incredulidade das pessoas. Neste episódio, que narra a multiplicação dos 20 pães, os servos de Eliseu se mostraram desapercebidos da fé e do poder de Deus. Queridos, quantas pessoas estão desapercebidas da fé e do poder de Deus na nossa atualidade? A ponto daquelas pessoas falarem assim: como eu hei de servir isso para as 100 pessoas? Lá no verso 43, o servo de Eliseu fala: como eu vou colocar 20 pães na frente de 20 homens? De 100 homens, de 100 pessoas. Como eu vou fazer isso? Em muitos dos casos, agimos assim, de tal como o servo de Eliseu. Em muitos dos casos, nós vemos pessoas se acometer do esvaziamento da fé e da propriedade da palavra de Deus, que ela é poder, como diz o apóstolo Paulo, para falar, para converter, para convencer judeus e gregos. E quando nós vamos ver os judeus, é aqueles que tinham a legalidade, a sua palavra, e que conheciam os costumes. E quando nós vamos ver os gregos, é aqueles que acreditavam em vários deuses, mas não criam num Deus. Mas Paulo falou: a palavra de Deus é poder.
para transformar. E o que aconteceu com o servo de Eliseu é a mesma coisa que aconteceu com Jesus Cristo, lá em Lucas 9:13. Quando Jesus fez a primeira multiplicação dos pães, viram os seus discípulos, quando Jesus fala assim, dá-lhe voz de comer, Senhor. Só que no caso aqui de Jesus, nesse texto, são mais de 4.000 pessoas. Jesus, como nós vamos alimentar essas pessoas aí? Já está tarde. Dá-lhe voz de comer. Tem de fé, dá-lhe voz de comer. A palavra do Senhor que está dizendo, obedeça. Nem que a gente tivesse tantos denários aqui, Senhor. Vede o que tens. Oh, achamos 2 pães. Achamos aqui alguns pães e alguns peixes. Aqui, Senhor. Então, dá-lhe voz de comer. Talvez, não como nesses exemplos, mas agimos de tal forma, por não crer naquilo que Deus prometeu para mim e para você. A gente quer ver Deus fazendo, mas a gente não quer fazer pela palavra de Deus. Crê somente. É o que diz a palavra, crê somente. O que pesou na decisão de Eliseu a cooperar na alimentação de 100 pessoas, 100 homens? O que pesou? Foi a palavra de Deus. Ele aprendeu com Elias. Ele viu o poder de Deus se aperfeiçoando em cada detalhe. Quanto tempo você passa do lado de Deus, com a igreja, e não percebe o que Deus está fazendo, as proezas que Deus está fazendo, para libertar o seu povo, para trazer o seu povo. Quando o diácono Alexandre fala do hino Castelo Forte, a gente vai olhar para Lutero e falar assim, esse castelo aí tem pessoas que querem acabar comigo, mas o Senhor é meu castelo forte. Muitas pessoas estavam perseguindo Lutero. Qual é o castelo forte da nós? E em toda a melodia dele, a palavra do Senhor estava arraigada no coração de Lutero, na vida de Lutero. E ele aprendeu que a palavra de Deus é poder. E mesmo que a morte viesse, ele teria a certeza da salvação em Cristo Jesus. O que pesou a decisão de Elias, dá-lhe voz de comer. Bota esses 20 pães aí, vocês vão ver o milagre, porque Deus falou que vai sobrar. Imagina 100 homens com fome, para 20 pães. Na nossa cabeça a gente pensa aquela bisnaga, né? Mas eu entendo que aquele pãozinho assim, né? Aquela broinha assim, 20 pães. Homens com fome. Imagina então alguns peixinhos para 5.000, para poder multiplicar. Talvez você não entenda isso, mas pela fé a gente pode entender que a palavra de Deus é poder. Deus pode fazer coisas maravilhosas. O mesmo que ocorreu com Josué, quando Deus fala assim, ó, não se separe da minha palavra, nem para a direita nem para a esquerda. Josué era um jovem na liderança, e jovem aqui, como nós temos, que Deus quer fazer proeza na tua vida, é que você não se desvie da palavra, nem da direita nem para a esquerda, mas obedeça a palavra. Aconteceu com Neemias, quando ele creu que Deus iria fazer, e ele incita o povo, a alegria do Senhor é a nossa força, não vamos desistir de edificar a casa do Senhor. O mesmo aconteceu com Billy Graham, que pregou a palavra por vários continentes, por vários países. O mesmo aconteceu com Fanini, com todas as dificuldades que teve aqui, ele pregou a palavra. O mesmo acontece com o pastor Josué Andrade e muitos outros no nosso solo brasileiro. Porque
porque vivem pela fé, vivem na fé, na palavra de Deus, que é poder para cuidar e transformar a vida. O quanto urge a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, na nossa época, na nossa era, viver esta experiência da fé na palavra de Deus em mim, em você. Creia que Deus vai fazer e suscitar do nada algo esplêndido, maravilhoso, só porque você crê e você vive a palavra de Deus. Na Bíblia, Eliseu fala assim: oferece a esta gente para que coma, pois assim falou o Senhor. O que quis Eliseu? É Deus que fala. Não é o espírito de Elias, é Deus que fala. É Deus que vai fazer proeza, não sou eu, é Deus que vai fazer. E muita gente quer ter a glória de Deus, mas Eliseu falou assim: é Deus que vai fazer. Eu creio, eu sei que é Deus que vai fazer. E quando nós temos no exercício da nossa fé cristã, é entender que a gente tem que orar com fé e falar: Senhor, caia por terra os inimigos, estabeleça o teu nome, o teu reino na minha vida, na minha família, na minha cidade, porque o Senhor disse, é do teu interesse. Todo aquele que ouvir e atentar os seus ouvidos à minha palavra será abençoado, dentro e fora da cidade. O Senhor falou, e como o Senhor falou, eu decreto proezas na vida da minha mãe, na vida da igreja, na vida do meu bairro, através de mim, Senhor. Eu quero dizer, porque o Senhor diz, é tua palavra. A compaixão vivida por Eliseu diante das 100 pessoas foi uma importante oportunidade para ministrar a palavra de Deus e os seus efeitos no trato de obedecer à vontade de Deus. Queridos, nós somos desafiados a cooperarmos para que a igreja de Cristo cresça na nossa época, na nossa geração. O que tu tem feito dessa palavra de Deus que tem chegado aos seus ouvidos, ao seu coração? O que você tem feito da sua vida? O que nós estamos fazendo da nossa vida? Na oportunidade que temos de exercer a fé, pela autoridade que tem Deus, pela palavra do Senhor, que habita em mim, que habita em você, que todos os momentos a gente estuda, pensa, medita, canta. O que nós estamos fazendo? Somos desafiados a cooperarmos para que a igreja de Cristo cresça e o nome do Senhor venha a ser engrandecido e exaltado através de nós. Eliseu tinha esse conceito: é Deus que vai fazer maravilha. Como Eliseu dá a elas, segundo a palavra de Deus, ele diz que todas as pessoas vão comer e vai sobrar. Palavra de Deus, irmãos. Viver a palavra de Deus é o que aconselha Paulo, Colossenses 3,16. Que a palavra de Deus habite ricamente em ti. A palavra de Deus habite ricamente em ti. O conselho aqui não é simplesmente decorar a palavra, que Jesus adverte muito dos seus e muito daqueles seguidores. Eu não quero homens e mulheres que decorem a palavra de Deus, mas o coração está longe. Me adoro com versículos decorados de cor, mas o coração está longe. E sim, propor no coração vivê-la na intensidade e na importância de segui-la. A palavra de Deus é a nossa bússola, nossa direção, nosso padrão, aquilo que norteia a nossa vida, aquilo que direciona nossas ações, nossas atitudes, aquilo que emprega para nós vivermos como filhos obedientes à palavra do Senhor. Viver a palavra nos faz forte para resistir à tentação, e é o que diz o Salmo 119:11. E aí eu transcrevi esse salmo com a minha
meu pensamento. Talvez você não encontre isso em alguma edição. Mas ele diz assim, no original ele diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Mas eu leio esse salmo e quero transmitir para você da seguinte forma: resolvi pôr em prática a tua palavra, para eu não errar com o Senhor em todo o processo da minha vida. Colocar em prática. Eliseu, ao empregar a sentença, assim diz o Senhor, expressa a relação de obediência em fazer o que foi falado por Deus. Por Deus. E quando a gente descortina a Bíblia, ou melhor, quando a gente abre a Bíblia, na unção do Espírito Santo, os nossos olhos da carne se descortinam e a gente pode enxergar com a fé o poder de Deus, que pode mudar o coração de pedra em um coração de carne. Creio ser muito importante para essa decisão, pois como diz Paulo aos Coríntios, que somos carta de Cristo, escrita pelo Espírito de Deus, 2 Coríntios 3:3. O que é ser carta de Cristo, escrita pelo Espírito de Deus? O que é ser carta? Ninguém vai pegar você, vai colocar num envelope ou colocar numa caixa de correio. Mas Paulo diz que você é carta escrita de Deus. É Deus que escreve na tua vida o desejo dele, o poder dele, de você dar dinâmica à palavra dele na tua vida. Se a palavra de Deus habita em ti e você resolveu colocá-la em prática, então você é dinâmica da palavra. É a palavra em movimento, através das suas ações, das suas atitudes, ministrando o poder de Deus naquilo que Deus fez na sua vida, naquilo que Deus pode fazer ainda. A palavra de Deus ganha uma dinâmica de movimento quando agimos com ações de amor. O amor cristão, que tem como objetivo acolher, cuidar e orientar. E quando a gente acolhe, cuida, a gente cura, liberta e anuncia o caminho da salvação. Esse é o exercício da igreja. Somos desafiados a agir como Eliseu. O verso 43 e 44, Eliseu diz: ofereça a esta gente para que coma, pois assim falou Yahvé: comerás e ainda sobrará. Serviu-lhes, eles comeram e ainda sobrou, segundo a palavra do Senhor. Eu creio, irmãos, que Eliseu insistiu para os seus servos sobre a autoridade de Deus, não dele. Pode colocar que Deus falou, Ele vai fazer. Então somente creia. Viva a palavra. Recebi uma palavra do pastor Ricardo Maia, meu amigo, meu pastor. E ele diz assim: não ser desafiado anestesia a alma e nos impossibilita o exercício da fé que nos conduz a uma intimidade com Deus. Não ser desafiado pela palavra de Deus nos limita ao exercício da fé e também a intimidade com Deus. E ele prossegue: Jesus desafiou os seus seguidores a abandonarem as suas prioridades com o intuito de fazer deles homens especiais. Da mesma forma Deus quer fazer em nós pessoas especiais, pessoas que vibram e vivam a palavra de Deus, que é poder para transformar, para curar, para trazer vida e vida em abundância. E ele ainda diz: para que vocês se tornem pescadores de pessoas. E concluindo a palavra dele, ele coloca assim, o pastor Ricardo Maia: cada desafio é uma chance que temos de melhorar e assim abrirmos a janela diante de um universo de oportunidades. Nós temos um universo de oportunidades a viver a palavra de Deus. E essa janela começa
em nossa casa. Começa em nós mesmos. Começa no nosso ministério. Começa em cada um de nós. Desafios fazem parte da vida. E eu entendo e creio que o desafio da Igreja de Jesus Cristo é viver pela fé na palavra de Deus. Viva pela fé. Creia no poder que vem de Deus quando Ele lhe falar através da palavra. Creia que Deus pode fazer de você um instrumento, assim como foi Eliseu. Mas faça em obediência ao que Deus fala ao seu coração através da mensagem. Assim diz o Senhor. E o escritor de Hebreus, ele diz: Deus é fiel ao que prometeu, e Ele cumprirá. Porque Ele não é um Deus como o homem que pode mentir. Deus não mente. E os braços do Senhor, as mãos do Senhor estão abertas para salvar aqueles que creem na sua palavra.